E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Mário Vitor na área para mais um encontro de língua portuguesa para concursos. Espero que você tenha assistido o nosso primeiro encontro, tenha visto um pouquinho da noção de regência para comparar a esse segundo encontro. Esse segundo bloco aqui é extremamente importante para que você consiga diferenciar o que é um complemento nominal do que é um objeto indireto. Temas convencionais de prova de concurso, tá bom? Vamos lá? Na aula anterior, eu falei de uma frase. A frase tinha como forma, temos confiança em Deus. E observamos que, dentre essa frase, a palavra mais importante era o substantivo confiança, o que nos trouxe um caso evidente de regência nominal. Vou trazer uma frase muito parecida na aula de hoje para a gente fazer uma comparação, tá certo? É essa aqui. Os homens bons confiam em Deus. Eu tenho essa frase. Temos confiança em Deus e os homens bons confiam em Deus são frases muito parecidas. Semanticamente, mas sintaticamente são muito distantes, muito diferentes. Vamos ver a prova disso? Lembrando da nossa relação. Quando eu falo em morfologia, análise morfológica, eu utilizarei a caneta azul. Quando eu fizer referência vermelha, eu estarei fazendo análise sintática. Pois bem, quando eu falo em análise morfológica, eu falo em reconhecer as classes gramaticais de cada uma dessas palavras aqui. Os, como nós bem sabemos, é um artigo. Agora, cuidado, tá, gente? Artigo é um determinante. Se ele determina justamente o gênero, justamente o número da palavra posterior, no caso do substantivo que vem logo ao lado, é sempre interessante que, para que eu não me equivoque, eu sempre utilize o artigo acompanhado de suas determinações. Os, por exemplo, é um artigo definido. A, o, os, as, são todos artigos definidos. Um, uma, uns, umas, são todos artigos indefinidos. Então, é um artigo definido. Por ser os, temos esse artigo definido sendo do gênero masculino e do número plural. Ok? Tranquilo? Show de bola? Homens. Homens vem logo após um artigo. Muito simples. Toda palavra que vem após um artigo é um substantivo. Bons. Bons está sendo um qualificador de quem? Homens. Se ele é um qualificador, ele é um adjetivo, porque ele indica uma característica de um substantivo. Confiam é um verbo. Vamos ver de que tipo daqui a pouco, embora eu tenho certeza que você, ao assistir a aula passada, vai acertar junto comigo, nem vai precisar da minha ajuda. O em Deus, também vimos na aula passada, né? Aqui é fácil. O em é preposição. E Deus, como nós vimos, é um substantivo. Ok? Facinho. Vamos lá, vamos adiante. Ao fazer análise sintática, eu tenho que reconhecer que agora eu tenho um sujeito. Concordam comigo? Esse sujeito, Mário, é um sujeito simples ou é um sujeito composto? Eita, que vem a primeira pegadinha. Os homens bons. Eita, eu tenho homens e bons. Eu tenho dois núcleos, né? Resultado, se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto, né? Errou. Bons
qualificam homens. Resultado, eu tenho um único núcleo. Se eu tenho um único núcleo, o meu sujeito é simples. As palavras subsequentes acompanham o meu sujeito simples. Concordam comigo? Então, são termos adjuntos. São termos adjuntos. Se eles acompanham o nome, portanto, eles são adjuntos adnominais. Portanto, tendo aqui homens como meu único núcleo, no caso, o núcleo do sujeito. Fácil, né? Aqui trata-se, portanto, de um predicado, concordam? Esse predicado, ele tem verbo? Sim. Então, ele é predicado verbal, né? Cuidado. Nem sempre uma frase que tem necessariamente um verbo tem predicado verbal. Às vezes, o verbo não traz relação de dependência, como um caso de um verbo de ligação. Resultado, em casos de verbo de ligação, o meu predicado é nominal, porque a palavra mais importante é nominal. Então, dentro dessa lógica, eu preciso analisar que tipo de verbo eu tenho. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Resultado, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. Por quê? Um verbo transitivo indireto. Olhe para o seu complemento. Entre o núcleo, Deus, e o verbo confiam, há ou não há uma palavrinha? Há. Essa palavrinha tem uma forma específica? Sim, a forma de preposição. A preposição, turma, ela serve como, entre aspas, o motoboy das classes gramaticais. Ou seja, ela faz a conexão, ela traz a encomenda do verbo para o seu complemento, para o seu núcleo. Resultado, há uma conexão indireta entre o verbo e o núcleo do objeto. Quando ocorre essa conexão indireta, tratar-se-á, portanto, de um objeto indireto. Fez sentido agora para vocês? Pois bem, se eu sigo essa lógica, eu olho de novo a frase. Os homens bons confiam em Deus. Qual é a palavra mais importante dessa frase? É uma frase muito parecida com a primeira, né? Temos confiança em Deus. Com uma diferença. Lá, confiança é um nome. Aqui, confiar é um verbo. Se aqui é um verbo, teremos um caso de quê, turma? De regência verbal. Por que um caso de regência verbal, turma? Porque a palavra mais importante é um verbo. Verbo de que tipo? É um verbo transitivo indireto. Portanto, confiam é o meu termo regente e em Deus é o meu termo regido. O que eu posso observar? Que o meu termo regido tem forma de objeto indireto. Eita, que surgiu um BO. Sabe qual foi o BO? Na aula passada, a gente viu uma frase que tinha em Deus. Igualzinho, mas que tinha uma outra função. Qual era a função? De complemento nominal. Eita, Mário. Quer dizer, então, que o complemento nominal e o objeto indireto têm a mesma forma? Sim, eles possuem a mesma forma. Sempre serão formados por preposição e núcleo, ou preposição, núcleo e adjuntos. E aí? Como é que eu faço para diferenciar? Aí entra a regência. O termo mais importante é verbal. O meu termo secundário, ou seja, o regido, vai ser necessariamente o objeto indireto. O termo mais importante é o nome.
Consequentemente, o meu regido vai ser um complemento nominal. Então, olho sempre para a palavra anterior. Se ela tiver a forma nominal, tratar-se-á, portanto, de um regido com função de complemento nominal. Se a palavra anterior, no caso regente, tratar-se de um verbo, teremos, obviamente, um caso de regência verbal com um regido na forma de objeto indireto. Beleza? Espero que você tenha entendido. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essas relações, mostrando as múltiplas formas de regência verbal e regência nominal. E mais à frente, ainda nesse tema de aula, em outros blocos, você vai ver mais uma informação preponderante. Sabe qual é? A questão das regências em palavras iguais, mas com formas diferentes. Você vai entender um pouco mais disso quando a gente falar um pouco sobre os verbos assistir, os verbos lembrar, esquecer e assim por diante. Então, não esqueça, viu? Encontro marcado conosco, né? Comigo, professor Mário Vitor, e com a Reta Cursos, para mais uma aula de língua portuguesa para concurso. Tamo junto!